Vamos mergulhar nas ideias do filósofo brasileiro Mário Ferreira dos Santos e sua visão da sociedade. Tudo começa com uma pergunta: o que significa ser humano num mundo cheio de gente? Santos retoma a ideia de Aristóteles. Ser humano é, por natureza, um ser social. A gente vive numa rede de influências, moldando os pensamentos e ações uns dos outros. E, segundo ele, essa influência acontece de 3 maneiras principais. Essas interações podem ser positivas, quando todo mundo ganha, ou negativas, quando só um lado leva vantagem. Para explicar isso melhor, ele fez uma analogia bem interessante com a biologia. A simbiose é a cooperação mútua, já o parasitismo é a pura exploração de um pelo outro. Mas afinal, o que une um grupo? Santos chama de termo comum, o interesse compartilhado. E é simples: quanto mais forte esse interesse, mais unido e coeso o grupo se torna. Agora, o ponto alto é como ele aplica isso à sociedade e principalmente ao Estado. Na época, pensadores viam a sociedade como um organismo, quase como um animal, sabe? Eles defendiam que a hierarquia e a evolução social eram basicamente leis da natureza. Só que para Santos, essa ideia era um erro perigosíssimo, que confundia analogia com identidade. O ponto crucial é: nós não somos só biologia. Temos livre-arbítrio e fazemos juízos de valor. E dentro da sociedade, a maior força concentrada está nas mãos do Estado. Ele notou que o Estado, por natureza, tende a querer mais poder e a se burocratizar. Com isso, o burocrata vira um adversário que se apega às leis para criar obstáculos. No fim, essa burocracia toda amarra o progresso e aumenta o custo de vida para todos. Então, se a biologia não dá conta e o Estado é um perigo, qual seria a saída? A resposta de Santos está na ética, no estudo dos valores, a chamada axiologia. Porque uma sociedade saudável se guia não só pelo que ela é, mas pelo que ela deveria ser. O caminho seria o da compreensão mútua, construindo relações positivas, de verdadeira cooperação. Fica a reflexão: qual é o interesse comum que nos une hoje? E ele está nos ajudando a criar uma sociedade justa? Como é que uma sociedade nasce? Sabe, desde a relação entre duas pessoas até a formação de uma nação inteira. A gente vai desvendar juntos os blocos fundamentais que constroem a vida em comunidade, transformando uma filosofia que pode parecer complexa num guia visual bem claro. Para guiar a gente nessa exploração, vamos usar as ideias do filósofo Mário Ferreira dos Santos. E ele já começa com uma pergunta que, olha, acompanha a humanidade há séculos. Viver em sociedade é algo que está na nossa essência, na nossa natureza, ou é tipo um contrato, um acordo que a gente faz uns com os outros? O ponto de partida é essa ideia clássica lá de Aristóteles. Ele basicamente diz que os nossos laços sociais não são só uma escolha de conveniência. Não. Então, para entender uma estrutura tão imensa e complexa como a sociedade, a gente precisa primeiro dar um zoom, sabe? Olhar bem de perto o seu menor componente, a unidade mais fundamental de todas, a relação entre duas pessoas. É bem aqui que tudo começa. E o autor define uma relação social não só como um contato qualquer, mas como uma interação bem dinâmica. A palavra vem de relatum, que significa trazer de volta. Ou seja, é uma troca, um processo que genuinamente transforma as pessoas que estão envolvidas. E aqui tem uma distinção que é assim crucial. Nem toda relação constrói alguma coisa. Uma relação que ele chama de positiva é justa, fortalece os dois lados, cria algo maior. Agora, a negativa, aquela em que um se beneficia às custas do outro, essa já carrega dentro dela a semente da discórdia, do conflito. E dentro de qualquer relacionamento, a influência acontece basicamente de 3 maneiras. Pode ser pela força bruta, pela coerção. Pode ser pela persuasão, que é a arte de convencer, ou então pela troca de vantagens, onde fica claro que existe um benefício mútuo para todo mundo. Beleza, agora que a gente já entendeu a dinâmica de um para um, vamos ver como essas relações individuais se juntam, se organizam e começam a formar estruturas maiores e bem mais complexas, que a gente chama de grupos sociais. Um grupo não é só um monte de gente junta no mesmo lugar. O que define um grupo de verdade é uma pluralidade de pessoas unidas por um interesse em comum. É o que o autor chama de termo comum. Pensa nisso como a cola que une o grupo, sabe? É a razão pela qual ele existe. E todo grupo pode ser medido por 2 forças. A intensidade, ou intenção, é a força que puxa para dentro, é a coesão do grupo.
Já a extensidade ou extensão é o alcance para fora, o tamanho dele. Pensa só, um grupo pode ser enorme, mas super fraco por dentro, ou pode ser pequenininho, mas incrivelmente coeso e poderoso. A interação entre os grupos sociais acaba espelhando a própria biologia. Pode rolar uma simbiose, que é uma cooperação onde todo mundo ganha, ou pode rolar parasitismo, onde um grupo explora o outro. E assim como na natureza, uma relação parasitária é, na sua essência, instável. Uma hora a conta chega. E aqui, gente, tá o pulo do gato. O que separa uma sociedade humana de, sei lá, uma colônia de formigas? É a nossa capacidade de se organizar em torno de um ideal futuro, de uma visão ética. A gente não vive só o que é, a gente aspira aquilo que deve ser. Bom, uma vez que a sociedade se forma com base nesse ideal, uma estrutura de poder e de autoridade surge naturalmente para organizar tudo. E é fundamental a gente entender que existem duas formas bem distintas de autoridade aqui. O primeiro tipo de autoridade não é uma pessoa, não é um governo. É a própria ideia, o objetivo compartilhado. É a razão de ser do grupo, aquele princípio que dá forma e propósito, agindo de dentro para fora. Já o segundo tipo é o que a gente geralmente pensa quando ouve a palavra autoridade. É um poder governante, um kratos, que organiza o grupo para alcançar aquele objetivo comum. Mas percebe, essa autoridade só surge depois que o grupo já está unido pelo termo comum. Muitas teorias por aí veem a sociedade como se fosse um corpo vivo. É uma analogia útil, não dá para negar. Mas o autor faz um alerta bem sério. Levar essa comparação ao pé da letra pode levar a uma conclusão bem perigosa. O perigo é exatamente este, quando a sociedade não é vista mais como análoga, mas sim como idêntica a um organismo. As partes individuais, ou seja, as pessoas, passam a ser vistas como completamente subordinadas ao todo. Isso abre um caminho perigoso para justificar o controle total do Estado. O que acontece com o tempo é que o poder governante, o Estado, tende a crescer e a se tornar um fim em si mesmo. Ele vai se burocratizando e pode, no fim das contas, acabar se opondo aos interesses da própria sociedade que ele deveria servir, mais atrapalhando o progresso do que ajudando. Certo. Então, se uma sociedade é mais do que só uma estrutura de poder, o que é que a mantém unida e a torna justa de verdade? Qual é a base de tudo isso? A resposta, segundo a análise, não está no poder, mas sim no seu fundamento ético. É o compromisso que todo mundo compartilha com a justiça, com o bem comum, com aquela clareza de propósito. É isso que realmente sustenta uma sociedade saudável. E o que isso quer dizer na prática? Bom, significa que uma sociedade justa é aquela onde o bem-estar da pessoa como um todo, físico, psicológico e espiritual, é o objetivo final. Aquela máxima, mente sã em corpo são, reflete exatamente isso, a busca pelo bem que surge do funcionamento perfeito do ser humano. E tudo isso nos leva a uma pergunta final que, olha, talvez seja a mais importante de todas. Se a sociedade se organiza em torno de um termo comum, a grande questão que fica é: quem tem o poder de definir qual é esse termo? Porque é exatamente na luta por essa definição que mora a origem de todo o conflito político e social.